Amados irmãos, graça e paz. Nós vamos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus aqui com os irmãos através do nosso canal do YouTube, considerando que nós estamos vivendo ainda esse momento de crise, de pandemia, que tem assustado muita gente e que tem nos feito congregar em nossas casas, impedindo-nos de irmos ao templo. Mas isso será por pouco tempo, com a graça de Deus, logo isso vai passar. Nosso momento é de crise, é de pandemia. Está todo mundo assustado, todo mundo apavorado, as autoridades, o povo, alguns menos despreocupados por talvez não ter consciência da gravidade do que está acontecendo. Mas o assunto é sério e nós temos visto que os nossos governos têm feito de tudo para controlar a situação. E nós, o que podemos fazer é obedecer e seguir as ordens do Ministério da Saúde, porque são profissionais da área e sabem como melhor nos conduzir nesse momento. Então, se eles têm nos pedido para ficarmos em casa, evitar de sair, vamos fazer isso. É o jeito mais seguro de podermos conter a pandemia e podermos sair dessa situação. Então, amados, pensando nesse momento, eu quero compartilhar com os irmãos da Igreja Presbiteriana da Paz em Redenção, os demais irmãos que têm nos acompanhado, uma passagem da Escritura Sagrada que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre a questão e tirar algumas lições para a nossa vida. O texto está em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 32. Se você quiser pegar a sua Bíblia e abrir para acompanhar a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 32. A minha versão é levemente diferente da atualizada que nós sempre usamos na igreja. Mas a palavra de Deus diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medos, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" Prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Amém. Mesmo aí onde você está, mas eu o convido a fazer uma breve oração ao Senhor, pedindo que Ele abra seu entendimento e lhe dê compreensão da sua palavra. Pai Santo, nós rogamos que o Senhor, por tua bondade e misericórdia, desvenda os nossos olhos para a compreensão da Sagrada Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem da Bíblia, ela vai nos ensinar, amados irmãos, que no meio da tempestade, Jesus traz paz para os seus discípulos. E para entendermos o que aconteceu, é importante nós considerarmos um pouco o contexto imediato da passagem. Jesus, quando ele diz logo
logo a seguir, quando Mateus diz logo a seguir, ele está considerando algo que aconteceu imediatamente. E o que aconteceu foi que no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 14, você pode observar no verso 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, também ajuda-nos a pensar um pouco mais anteriormente. Jesus, ouvindo acerca da morte de João Batista, que ele havia sido morto, então Jesus se retira para um lugar deserto. Mas as multidões vão por terra acompanhando Jesus e o encontra nesse lugar deserto. Chegando lá, então, Jesus se compadeceu da multidão, Jesus curou os enfermos que lá estavam, e diz o texto sagrado em Mateus 14, verso 15, ao cair da tarde, ou seja, o sol ainda não havia se posto, estava começando, entrando a tarde, quando os discípulos então viram a grande multidão, que era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e vendo que ali por perto, um lugar deserto, não havia como comprar pão, então eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, vai chegando a noite, esse povo tem que comer, nós não temos como alimentá-los, aqui não tem lugar próximo para comprar comida, é melhor despedir a multidão. Então Jesus disse a eles: olha, por que vocês mesmos não dão a eles o de comer? Aí entra em cena aquele rapaz com aqueles poucos pães e poucos peixes, e desses poucos pães e peixes, Jesus realiza talvez um dos maiores milagres do seu ministério, que é alimentar uma grande multidão. Os discípulos mandam que assentassem, e Jesus então ora e distribui, e todo mundo come, todo mundo sacia a sua fome, e ainda sobre 12 cestos cheios. Termina então a alimentação, a multidão, percebendo o milagre que tinha sido feito, eles pensam em declarar Jesus como seu rei, mas eles estavam vendo em Jesus apenas um rei político. E Jesus, percebendo isso, então ele ordena aos discípulos. Então, logo a seguir tudo isso, Jesus ordena aos discípulos que entrassem no barco e atravessassem o lago ou mar. Ele recebe esses dois nomes. A ideia do texto, quando Jesus fala que ele compeliu, ele insistiu, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. Não foi um pedido, não foi uma sugestão, foi uma ordem. Jesus ordenou que eles fizessem isso. Então eles estavam obedecendo ao Senhor ao fazer isso. Eles entram no barco, Jesus despede a multidão, sobe ao monte a fim de orar sozinho. É interessante esse fato. Jesus gostava de orar e às vezes orar sozinho. Isso para nos dar exemplo de que nós também precisamos ter essa prática de ter nosso momento a sós com o Senhor, orando ao nosso Pai que está no céu. Jesus então orando, e os discípulos já estavam no barco, o barco já estava a alguns estádios, uma boa distância, aproximadamente no meio do lago ou do mar. Ali não era algo muito grande, mas era um local chamado de lago, às vezes recebia o nome de mar, porque às vezes provocava ondas realmente fortes, ficava tempestuoso, e fortes tempestades vinham repentinamente. Pela localização geográfica que estava o lago, 200 metros mais ou menos abaixo do nível do mar, e ali cercado de cordilheira, de repente desembocava vento forte e provocava ondas fortes que assustavam os discípulos. Eles estavam mais ou menos no meio desse lago, por volta já da madrugada, quando então o vento forte assola o barco e os discípulos apavorados, sem saber da direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, e ali eles lutando contra as ondas e contra o vento. Então Jesus estava no monte orando, e diz um dos textos paralelos, das narrativas paralelas, que Jesus, vendo os discípulos naquela situação, ele foi ter com eles. Jesus
vai ao encontro deles. Isso por volta da madrugada, entre 3 horas e 6 horas da manhã, por aí. Ele vai ao encontro deles andando sobre as águas, algo que não é nada normal, nada natural. Por isso, os discípulos ficaram assustados, aterrorizados. E quando viram aquela cena de Jesus andando sobre as águas, eles não viram de imediato que era Jesus. Entenderam que aquilo era um fantasma. E aquilo causou medo neles, pânicos. Eles gritaram, apavorados. Além do mar bravio, das ondas fortes, vento forte, agora um fantasma. Então eles gritam, diz o texto que eles gritaram, é um fantasma. Jesus então dirige a palavra a eles: coragem, sou eu, não tenham medo. É interessante que quando Jesus fala coragem, sou eu, não tenham medo, essa expressão sou eu, ela aponta exatamente para aquilo que Jesus sempre disse que ele era: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida. Ele ligava o eu sou com o eu sou do Antigo Testamento, Deus de Israel. Os discípulos talvez tenham pensado sobre isso, na hora da agonia nem perceberam nada disso, mas Jesus ordena que eles tivessem coragem e não tivessem medo. Pedro então toma a iniciativa da conversa e fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, manda que eu vá até onde o Senhor está. Interessante também a gente observar que esse se és tu pode parecer para nós uma ideia de dúvida, mas não é o que a Bíblia ensina. A ideia do texto aqui é: sendo, já que é o Senhor, sendo o Senhor, manda-me ir ter contigo. Essa é a ideia correta do texto. Então Pedro faz esse pedido, Jesus disse: venha. Ele desce do barco sobre as águas, vai caminhando sobre as águas, de repente ele começa a ficar com medo do vento, olha para o vento, olha para o mar, vê aquela situação em volta dele, ele começa a se afundar e ele grita por socorro. Senhor, socorre-me. Diz o texto que imediatamente Jesus estende a mão e socorre Pedro, e exortando a ele: por que homem de tão pouca fé? Por que duvidaste, né? E eles entram no barco. E quando entram no barco, o vento para, o mar fica quieto, a tempestade acalma. E os discípulos então fazem uma afirmação que é o propósito desse milagre, na verdade. Quando diz verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ou seja, tudo aquilo acontece para mostrar para eles que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Redentor, o Messias, o prometido, que haveria de vir para salvar o seu povo, para salvar o homem dos seus pecados. Então eles chegam a essa conclusão. Então, essa passagem toda, ela é algo maravilhoso e existem exposições fantásticas sobre ela. Provavelmente você deve encontrar aí no YouTube, passar exposições sobre esse texto, mas penso que no momento para nós ele é extremamente importante, porque ele nos ajuda a entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, fazendo a sua vontade, que era o que os discípulos estavam fazendo. Jesus mandou que eles entrassem no barco e atravessassem o mar. É claro que Jesus sabia do que ia acontecer. Eles não. Apesar de serem pescadores antigos, acostumados com o mar, com o barco, mas eles não estavam prevendo o que poderia acontecer. Mas Jesus sabia. Ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas e também onipresente, podia estar no monte orando e podia estar ali com eles vendo a situação deles. Então esse é o nosso Senhor, onipotente, onipresente, onisciente, aquele que conhece tudo, sabe todas as coisas. E quando os discípulos estão sob a sua palavra, fazendo o que ele manda, os discípulos não são deixados sozinhos, não são abandonados. O Senhor estava orando, mas estava sabendo exatamente o que eles estavam passando, conhecendo a situação deles.
Aqui talvez seja uma das lições interessantes do texto. Não sabemos a situação que cada um está passando nesse exato momento na sua casa, como você está vivendo, os problemas que você está enfrentando, mas o Senhor sabe. O Senhor tem os seus olhos postos em cada um de nós. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades. Às vezes, como os discípulos, lá no meio daquele mar, repentinamente, açoitados por aquela tempestade, assim também é a nossa vida. Muitas vezes está tudo tranquilo e de repente uma tempestade surge diante de nós, como estamos vivendo agora, essa tempestade do coronavírus, não é? Há um ano atrás estava tudo muito tranquilo, tudo muito bom, e agora de repente já uma tempestade amedrontando todo mundo, assustando todo mundo, desequilibrando a humanidade, mostrando como que somos tão frágeis diante de um vírus tão pequeno, uma coisa tão simples. Nós estamos todos apavorados, né? Com medo. Mas isso acontece. Agora, para o discípulo, para nós que cremos no Senhor, cremos em Deus, nós sabemos que tudo está sob o controle dele. Assim como o mar e o vento lhe obedecem, também todas as coisas, as doenças lhe obedecem. Ele ordena ao leproso que fique curado e ele fica curado. Ordena ao cego que veja e ele passa a ver. Ordena ao paralítico que anda e ele passa a andar. Então, tudo está sob o poder da sua palavra. O que nós precisamos é descansar no Senhor, confiar no Senhor, fazer o que Ele nos manda fazer. Entrar no barco, sair na viagem, como os discípulos fizeram. Então, a obediência à palavra do Senhor e a graça dele sobre nós. Isso é o que nós aprendemos aqui, dentre muitas outras lições interessantes. Outra coisa também que a gente pode observar aqui é que em Pedro, ali em todos os discípulos, é um fantasma, ficaram com medo, apavorados. Mas, ao mesmo tempo que há uma fé, também há uma incredulidade. Então, coisas que nos acompanham nessa vida, mesmo nós que cremos em Jesus, que somos discípulos dele. Às vezes a fé e a incredulidade é um misto na nossa vida. Isso por causa da nossa natureza humana caída, que nós herdamos de Adão e nos acompanha até o dia da nossa morte. Então, é natural que por causa dessa situação de pecado, nós tenhamos medo e a incredulidade às vezes nos assalta, mas nós precisamos aprender aqui que quando os problemas chegam, as dificuldades nos assolam, nós temos que, semelhante aos discípulos, clamar pelo Senhor, pedir socorro. Senhor, socorre-nos. Lembra de Pedro? Ele vai andando sobre as águas, tranquilo. De repente ele começa a ficar preocupado com a situação. Olha para cá, olha para o outro lado, vento forte, o que está acontecendo, o medo começa a tomar conta e ele então vai se afundando. Às vezes é isso que acontece conosco. O medo toma conta da nossa alma, nos perturba, nos afasta do Senhor, nos leva à incredulidade. Mas devemos crer que, apesar do medo bater à nossa porta, o medo nos perturbar por um momento, nós podemos e devemos confiar no Senhor. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação. Tempestades sempre virão, e não só uma vez, muitas vezes. Vai passar essa situação do coronavírus e provavelmente virão outras. Mas temos que estar preparados e sempre com os nossos olhos no Senhor. Não nas tempestades, não nos problemas, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele que é o Filho de Deus, o Senhor da história, o Senhor da criação, o Senhor das nossas vidas. Crendo nele, confiando nele, ainda que morremos, viveremos. Podemos até morrer, mas estaremos com ele para sempre na glória. Viveremos com ele a eternidade. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e que nos ajude a tirar desse texto, quem sabe você na sua casa relendo,
você pode entender ainda mais lições maravilhosas que Deus tem para nós através dessa porção da Escritura. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, e compartilhe com seus amigos, vizinhos, parentes o nosso vídeo e convide-os para também meditar conosco na Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus quiser.